sétimo ano, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa videoaula, nós vamos dar uma continuidade sobre algumas doenças viróticas que são transmitidas por vírus. Nós vamos trabalhar com o sarampo, catapora, rubéola e cachumba. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar então primeiramente com a doença sarampo. Vocês já ouviram falar sobre o sarampo? Tenho certeza que já. Essa imagem nesse PowerPoint representa um folder explicativo da Prefeitura de Belo Horizonte. Nesse folder está apresentando alguns dos principais sinais, que são os sintomas que a pessoa contaminada com o vírus causador do sarampo pode manifestar e está falando um pouquinho sobre a prevenção. A prevenção, gente, é a vacina, A gente fala que sarampo, cachumba e rubéola é a vacina triviral, porque a pessoa vacina contra as 3 doenças, sarampo, cachumbo e rubéola. E depois desenvolveram a tetraviral, que eles incluíram a varicela, que é a catapora, nessa vacina. Então, a melhor forma de se prevenir contra o sarampo é a vacinação, a forma mais eficaz. São necessárias 2 doses da vacina, da tríplice viral, quando a pessoa está entre 1 até 29 anos. E uma dose apenas para pessoas que são maiores de 30 anos. E crianças de 6 a 11 meses devem ser vacinadas de acordo com a definição do Ministério da Saúde, tá? Quais são os principais sintomas, então, do sarampo? Conjuntivite, que é uma inflamação na conjuntiva dos olhos. Os olhos vão ficar bem avermelhados, com alguma secreção, mas não necessariamente toda conjuntivite significa que a pessoa está com sarampo, tá? Tem algumas conjuntivites que são bacterianas, outras são viróticas, mas não estão relacionadas com o sarampo, certo? Dá muita coriza, o nariz fica escorrendo, uma tosse mais seca, febre e exantema. Exantema são essas manchas avermelhadas que estão presentes nesse folder. E como que a pessoa transmite de uma para outra? Através de gotículas, presentes na nossa saliva, presentes na nossa respiração. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, se a gente estiver com esse vírus, a gente pode acabar transmitindo, contaminando outras pessoas. Então, o sarampo, ele é uma doença viral, porque é transmitida pelo vírus. Ela é altamente contagiosa, então ela é facilmente transmitida, de uma pessoa para outra. E afeta principalmente crianças até os 10 anos de idade, mas também pode acometer adultos. É mais raro, mas acontece. Conforme eu falei, ele é transmitido através de gotículas que são expelidas pelo nariz, através dos espirros, pela boca, quando a gente está conversando, ou quando a gente tosse, então, de um indivíduo que apresenta o vírus nessas secreções para outra pessoa, certo? Como que a gente, então, se previne? Além da vacina, que é o principal método, é o mais eficaz para prevenir essa doença, a gente deve sempre aqui, ao tossir, cobrir, então, o nariz, a boca, quando for espirrar, utilizando um antebraço, ou se você tem um lenço descartável, você usa um lenço, não compartilhar, então, copos, talheres, alimentos. Alimento, por exemplo, eu dou uma mordida numa maçã, e o outro colega dá uma mordida também na mesma maçã, porque caso eu tenha o vírus, vai estar na minha saliva. Então, eu vou transmitir para outra pessoa, Não tomar na mesma garrafinha de água, na boca de um suco, de um refrigerante. Evitar aglomeração, manter os ambientes bem arejados. Evitar tocar, os olhos, nariz, a boca. Porque a gente já falou isso em videoaulas anteriores, os micro-organismos estão aqui, presentes em toda parte, Seja no computador, seja aqui na minha roupa, no meu cabelo, no mouse que eu estou mexendo, numa maçaneta de porta. Então, a gente tem que redobrar esses cuidados. E agora, eu já até comentei sobre isso, na pandemia, nós estamos
dobrando os cuidados em função do vírus da Covid, né? Para evitar que a gente se contamine, a gente tem que lavar sempre as mãos. Então, são as medidas. As viroses, geralmente, essas transmitidas via saliva, tosse, gotículas, né? Que a gente expele ao falar. As medidas preventivas geralmente são as mesmas, né? Se possível, usar a máscara de proteção, que agora é obrigatório, né? A gente deve sempre manter os ambientes, então, arejados, evitar ficar com ar condicionado, em que não tem troca ali do ar, né? Evitar, se você sabe que tem alguém contaminado, evitar o contato próximo com aquela pessoa. Então, são sintomas que nós estamos vivenciando, são prevenções que estamos vivenciando nessa época de pandemia e que são válidas para diversos tipos de viroses. Vamos ver o próximo slide. Olha só, coloquei essa imagem para diferenciar a catapora, que é a doença conhecida como varicela, e o sarampo. A catapora, ela provoca manchas, assim como o sarampo. Mas a catapora, ela apresenta bolhas e feridas. Costumam surgir no rosto, no tronco ou no couro cabeludo. E depois que vai espalhar para o corpo inteiro, tá? E o sarampo? Ela surge de início no rosto e atrás das orelhas. Depois ela desce e vai atingir a região do tórax, os membros superiores e os inferiores. Mas a manchinha, né, o eczema do sarampo, ele não dá bolha e nem mesmo feridas, tá? Então, é uma manchinha mais lisa, ela não é um carocinho alto, assim como o da catapora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a catapora. Catapora é uma doença, então, virótica também, né? Ela tem sintomas, um dos principais que a gente acabou de mostrar no slide anterior, são as manchas vermelhas pelo corpo. Ela é chamada varicela porque ela é causada por um vírus chamado varicela zoster. Geralmente ela é uma doença benigna e desenvolve mais na infância. Quais são os sintomas? Uma febre moderada, um mal-estar e as lesões avermelhadas na pele que se transformam em bolhas, um carocinho alto e vai acabar causando uma coceira intensa. E esses sintomas, eles permanecem em torno de 10 dias. Como que se trata dessa doença? Primeiro, o paciente tem que se isolar, né? Porque ele não pode contaminar outras pessoas. Então, ele se isola, né? Não convive com outras crianças e aí tem que procurar um médico. E como é uma doença virótica, o próprio sistema imunológico que vai solucionar o problema, como a gente já viu, né? Que a gente tem um sistema imunológico, a gente tem células de defesa, anticorpos para combater esse ser invasor, no caso, o vírus da catapora, tá? Tem medicamentos que vão amenizar as coceiras, as bolhas, né? Para a pessoa ter um bem-estar, né? Ela não ficar ali com tanta coceira, com tanta indisposição. Antibiótico é para, no caso de bactérias, que a gente já viu, né? Agora, se você coça muito essa feridinha e ela pode acabar causando uma infecção no local, vem bactérias, começam a proliferar, aí dependendo da situação, o médico vai indicar um antibiótico em função da infecção que deu nessas manchas vermelhas. Não é para combater o vírus da catapora, tá? Conforme eu falei, tem a vacina, né? A vacina, ela pertence à tetraviral, que é a cachumba, rubéola, sarampo e a catapora, que é a varicela. É uma virose que é transmitida pelas vias respiratórias, pelas gotículas da saliva, tá? Assim como o sarampo. Então, os cuidados, né, gente, são os mesmos. Lavar as mãos, higienizar as mãos com água e sabão, usar um álcool em gel, um álcool líquido em maçanetas, né, nos objetos que a gente encosta, né? E lembrando que sempre a vacina é a melhor prevenção.
Então, com a vacina, a gente previne, olha só, rubéola. A rubéola congênita, eu vou explicar daqui a pouquinho, ela é muito perigosa. É quando a mãe está grávida, e a gente aqui já está falando então de uma nova virose, né? E ela contrai a rubéola, essa rubéola acaba sendo transmitida para o feto, para o embrião, né? Que está em desenvolvimento. E esse novo ser, ele pode acabar nascendo com problemas de visão, com cegueira. Às vezes não é nos dois olhos, às vezes apenas em um olho, a visão fica turva. E ele pode também dar um problema na audição. O bebê pode acabar nascendo com problema de surdez, tá? Tem a questão também de paralisia cerebral, que acomete a rubéola, né? E alguns problemas de coração. Então, a melhor prevenção é a vacina. E a poliomielite, apesar que hoje nós não vamos trabalhar na nossa videoaula, ela também é uma doença virótica que acomete muitas crianças e causam a paralisia infantil. É o Zé Gotinha, tá? Quando a criança não vacina, corre-se o risco dela se contaminar com essa virose e o vírus acomete, então, a musculatura, acomete os movimentos, né? E muitas crianças podem ficar, então, paralíticas. Esse folder explicativo, ele ainda está tratando, né, sobre o sarampo. Então, a gente vai falar um pouquinho do tratamento e prevenção. A gente já comentou sobre os sintomas, a questão de conjuntivite, uma tosse, uma coriza, uma febre, as manchas vermelhas na pele que aparecem do tórax para baixo. E aqui tem até um sintoma diferente que ainda não foi citado, que são manchas esbranquiçadas na parte interna das nossas bochechas. Então, o sarampo, ele tem a principal prevenção é a vacina, que é a tríplice viral, que é o sarampo, cachumba e rubéola. O tratamento é um repouso absoluto e muita hidratação, porque a gente já viu que não existe medicamento específico para combater o vírus, tá? Como que se previne, então? A gente tem que tomar a vacina. Geralmente, com 12 meses, é uma dose única. Depois de 4 a 6 anos, tem um reforço e com 12 anos, o segundo reforço. A transmissão é por gotículas presentes na nossa respiração, na nossa saliva, né? Então, se você sabe que tem alguém que está contaminado, você tem que evitar o contato próximo com essa pessoa. Ah, mas eu já sou vacinado, não tem problema. Gente, é bom evitar, né? Porque mesmo a gente sendo vacinado, nenhuma vacina é 100% de garantia que ela vai ter produzido anticorpos no nosso organismo, certo? Agora nós vamos falar sobre a cachumba, uma outra doença virótica. A cachumba é muito comum na época do inverno e da primavera, tá? São essas duas estações em que o vírus se propaga mais facilmente. Assim como a gripe, a cachumba é de sim, alto contágio e também se transmite pelas gotículas da saliva através de um espirro, de uma tosse. Então, são por secreções respiratórias que acaba transmitindo de uma pessoa para outra. Os principais sintomas da cachumba. O rosto da pessoa começa a inchar muito. E num caso assim, extremo, muito grave, pode causar até mesmo surdez, meningite e raramente levar a óbito. Após a puberdade, é uma doença que pode ocasionar uma reação muito grave nos testículos dos homens e nos ovários das mulheres e acabar levando à esterilidade. Por quê? Os testículos são as glândulas responsáveis pela produção de hormônio testosterona e de espermatozoide, que é o gameta masculino. E o ovário é uma glândula responsável pela produção de hormônios, né, o progesterona e o estrogênio ou estrógeno, e também responsável pela produção do gameta feminino. Então, se a cachumba ocasionar uma inflamação e um inchaço intenso nessas duas glândulas, pode causar a esterilidade do homem e da mulher.
A melhor maneira de prevenção é a vacina, tá? A vacinação. Ela é altamente contagiosa, que ela é causada pelo vírus paramyxovírus, então que é transmitido por contato direto de uma pessoa para outra. O tempo de incubação, depois que a pessoa entrou em contato com esse vírus, é de 2 ou 3 semanas. A cachumba ela é chamada de papeira ou parotidite, justamente pelo esse inchaço na glândula aqui nas parótidas. Então, a pessoa fica aqui com essa região aqui do pescoço muito inchada. Agora, 7º ano, nós vamos fazer 4 atividades relacionadas com essa videoaula. Essas atividades, vocês vão apenas registrar as suas respostas no caderno de ciências. Então, vocês deverão pegar o caderno de ciências, vocês vão anotar Laboratório Videoaula. O título da nossa aula de hoje, Cachumba, Rubéola, Sarampo e Catapora. Atividades, data 11 de agosto de 2021. São 4 atividades. A primeira está no slide 12, a segunda no 13, no 14 e no 15. Então, vocês vão registrar as suas respostas apenas no caderno seu de ciências. Você vai anotar slide 12, registre as respostas, letras A, B e C, coloca a sua resposta. Slide 13, 14 e 15 são itens de múltipla escolha. Então, você vai escolher a letra que você julga está correta e registrar aí. Se for a letra D, você anota a letra D. Letra B, anota a letra B. Desculpa. E aí, nós vamos fazer a correção, tá certo? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Aí, vocês pausem o meu vídeo, porque logo em seguida vai estar a correção da atividade. Importante, essa videoaula não tem atividade para ser postada, tá? Essas atividades que vocês vão responder, vocês não postarão para mim, correto? Então, vamos lá. Vamos ver a primeira pergunta. Os casos de sarampo nos Estados Unidos chamam atenção para os direitos dos grupos anti-vacinação. Com o aperfeiçoamento e a popularização das imunizações, ele foi controlado na maioria dos países. Em dezembro do ano passado, no entanto, o sarampo ressurgiu. Até agora, no total, 121 pessoas foram identificadas com a doença. A origem do surto está associada ao crescente espaço conquistado por grupos adeptos do movimento anti-vacinação avessos à imunização. A letra A. Qual é o agente etiológico e a forma de transmissão da doença em discussão pelo grupo adepto do movimento anti-vacinação? A letra B. Descreva o mecanismo da imunização contra a doença por meio de vacina. E a letra C. Agentes de saúde afirmam que apenas os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas possuem temporariamente anticorpos que conferem imunidade, geralmente ao longo do primeiro ano de vida. Por que isso é possível? Então, eu vou dar um tempinho, em torno aí de uns 9 minutinhos para vocês responderem e eu faço a correção logo em seguida. Bom trabalho! Então, vamos lá. Agora que vocês já fizeram a atividade, quem ainda não fez, eu vou pedir para pausar o vídeo, porque eu vou fazer a correção dessa atividade, tá certo? Então, essa questão sobre o sarampo. A letra A. Qual é o agente etiológico? Agente etiológico é o vírus, né? Ele que é o causador da doença, tá? E a forma de transmissão da doença? É através do quê? Das vias respiratórias, através de secreções de gotículas que são eliminadas via a nossa boca, né? Ou até mesmo pelas nossas narinas, através de um espirro, de uma tosse, através de uma conversa, né? Muito próximo de outras pessoas, tá? A letra B, descreva o mecanismo da imunização contra a doença por meio da vacina. A gente viu isso numa videoaula. Como que a vacina age no nosso organismo? A diferença entre vacina e soro. A vacina, ela contém o vírus geralmente atenuado, né?
inativo. E aí, quando a gente entra em contato com esse vírus atenuado ou inativo, o nosso corpo reconhece que é um antígeno, é um ser estranho que está dentro do nosso corpo. Consequentemente, o nosso sistema imunológico começa a entrar em ação e a produzir anticorpos para combater, eliminar aquele ser invasor, certo? E aí a gente cria células de memória. No segundo momento que o nosso organismo tiver, entrar em contato com esse mesmo vírus, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico já está com as células de defesa prontas para atacar aquele ser invasor, certo? Então, o mecanismo de imunização é esse que eu acabei de explicar. É através, então, de anticorpos que o nosso corpo começa a produzir assim que ele entra em contato com a vacina. Cria-se uma célula de memória. No segundo momento que o nosso organismo entra em contato com aquele agente invasor, aquele antígeno, o nosso corpo já está pronto para eliminá-lo, combatê-lo, tá? É uma guerra. Letra C. Agentes de saúde afirmam que apenas os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas possuem temporariamente anticorpos que conferem imunidade, geralmente ao longo do primeiro ano de vida. Por que isso é possível? Lactente, gente, são os bebês que ainda amamentam em suas mães. E aí está explicando que foi feita uma pesquisa nessas crianças que estão amamentando nas mães e as mães que já tiveram sarampo ou já foram vacinadas, esses bebês estão com anticorpos no organismo, já estão com imunidade, principalmente ao longo do primeiro ano de vida, estão imunizadas contra o sarampo. Como que isso é possível? É através do quê? Do próprio leite, Então, a mãe, ela já tem anticorpos prontos que são transmitidos para o filho através da amamentação. Olha que fantástico, pessoal. E tem uns estudos falando agora que mães que já foram vacinadas contra o Covid também estão transmitindo anticorpos para seus filhos. Eles vão ficar protegidos contra o Covid até uma média durante 1 ano de vida deles. Olha que sensacional, Mais um motivo aí das campanhas, de amamentação, das mães amamentarem seus filhos. A grande importância de anticorpos que são transmitidas da mãe para o filho. Vamos para outra questão. A cachumba é uma doença viral que causa febre, dores na face e no corpo e o aumento do tamanho das glândulas salivares. Em casos mais graves, pode ocorrer a inflamação de testículos, ovários, pâncreas e até das meninges. A respeito dessa doença, marque a alternativa incorreta. A transmissão, então, pode ocorrer através de gotículas de saliva presentes no ar? Letra B. A cachumba não apresenta risco à mulher grávida? Letra C. A prevenção contra a cachumba pode ser feita através da administração da tríplice viral? Letra D. Recomenda-se que o paciente com cachumba não vá ao trabalho ou escola para evitar a transmissão para outras pessoas? Letra E. Durante o tratamento são recomendados repouso e uso de analgésicos para diminuir a dor. Eu vou pausar aqui um pouquinho, vocês vão pausar em casa, que daqui a pouco eu corrijo essa questão. Bom, gente, então pediu aqui para a gente registrar a alternativa, que não está correta de acordo com a cachumba. A letra A, a transmissão pode acontecer, através de gotículas de saliva presentes no ar, tá certa. A cachumba não apresenta riscos à mulher grávida, tá certo. É a rubéola que apresenta muito risco para a mulher grávida. A prevenção contra a cachumba pode ser feita através da tríplice viral, correto? Que é a cachumba, sarampo e rubéola. Recomenda-se que o paciente com cachumba não vá ao trabalho ou escola para evitar a transmissão para outras pessoas. Tá certo. Se a pessoa está doente com o vírus, ela deve se isolar em casa. A gente está vivenciando na pandemia esse isolamento, a quarentena. E durante o tratamento são recomendados repouso
e uso de analgésicos para diminuir a dor. Ué, gente, essa questão, então, ela seria anulada, porque não tem resposta para ela. Todas essas alternativas estão corretas, estão de acordo com a doença cachumba, tá? Não existe um medicamento para eliminar o vírus, né? Mas existem medicamentos para aliviar os sintomas desagradáveis que a virose causa no organismo. Então, não temos resposta aqui, tá certo? Vamos passar para a próxima. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, SRC, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação dos homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da CRC, que é a rubéola congênita, né? Síndrome da rubéola congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, porque eles... Eu vou pausar meu vídeo, você pausa o seu também, tá? Bom, aqui quem marcou a letra B de bola acertou. Porque os homens, em contato com a mulher gestante, com a esposa, podem transmitir o vírus para a mulher através, então, da conversa, do espirro, da tosse. Então, mais do que nunca, a vacina é o principal meio, o mais eficaz contra essas doenças. Então, por isso que teve essa campanha do Ministério da Saúde para vacinação dos homens, já que eles em contato com as mulheres, né? Se a mulher está gestante, é muito perigoso eles transmitirem a doença. E aquela história, mas a mulher foi vacinada, mas nem toda vacina é 100% eficaz. Então, garantir que o casal esteja vacinado, né? Menos risco, menos chance de desenvolver a doença. Tá? A letra B de bola. E aí, sétimo ano, a nossa videoaula está encerrando. Estou reforçando que vocês não precisam postar nenhuma atividade para mim relacionada a essa videoaula. Esses itens foram para vocês trabalharem, desenvolverem a aprendizagem de vocês em relação ao que foi apresentado. É apenas um registro que vocês deveriam fazer no caderno de vocês, para quando tiverem uma prova, uma avaliação, ficar mais fácil de você encontrar, então, onde estão as respostas relacionadas a essa videoaula, tá certo? Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau!